Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Exercício 2 de consolidação. Divisores de um número e relação entre eles. A linha A determine os divisores de ponto 1, 7, ponto 2, 40, ponto 3, 50, ponto 4, 25, ponto 5, 24. A linha B indique os divisores de 20 que são múltiplos de 5. A linha C, qual é a soma de todos os divisores de 10? A linha D, quantos divisores tem o número 8? A linha A.1. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 7 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 7. A existirem mais divisores de 7, eles serão números naturais entre o 1 e o 7, ou seja, 2, 3, 4, 5 e 6. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio. 7 a dividir por 2, 7 a dividir por 3, 7 a dividir por 4, 7 a dividir por 5 e 7 a dividir por 6. 7 a dividir por 2 é uma divisão não exata, 7 não é divisível por 2. 7 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 7 não é divisível por 3. 7 a dividir por 4 é uma divisão não exata, 7 não é divisível por 4. 7 a dividir por 5 é uma divisão não exata, 7 não é divisível por 5. 7 a dividir por 6 é uma divisão não exata, 7 não é divisível por 6. Então os divisores de 7, é o conjunto constituído por 1 e 7. O número 7 é um número primo, exatamente porque tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. A linha A.2. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 40 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 40. A existirem mais divisores de 40, eles serão números naturais entre o 1 e o 40, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 39. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio. 40 a dividir por 2, 40 a dividir por 3, e por aí adiante até 40 a dividir por 39. 40 a dividir por 2 é uma divisão exata, 40 é divisível por 2 e por 20, então o intervalo de divisores para teste, reduziu para o intervalo 3 a 19. 40 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 40 não é divisível por 3. 40 a dividir por 4 é uma divisão exata, 40 é divisível por 4 e por 10. Então o intervalo de divisores para teste, reduziu para o intervalo 5 a 9. 40 a dividir por 5 é uma divisão exata, 40 é divisível por 5 e por 8. Então o intervalo de divisores para teste, reduziu para os números 6 e 7. 40 a dividir por 6 é uma divisão não exata, 40 não é divisível por 6. 40 a dividir por 7 é uma divisão não exata, 40 não é divisível por 7. Então os divisores de 40, é o conjunto constituído por 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. O esquema apresentado sobre os divisores de 40 é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 40 sem deixar resto.
No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 40, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 40. A multiplicação 1 vezes 40 igual a 40, indica que 1 e 40 são divisores de 40. A multiplicação 2 vezes 20 igual a 40, indica que 2 e 20 são divisores de 40. A multiplicação 4 vezes 10 igual a 40, indica que 4 e 10 são divisores de 40. A multiplicação 5 vezes 8 igual a 40, indica que 5 e 8 são divisores de 40. A linha A.3. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 50 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 50. A existirem mais divisores de 50, eles serão números naturais entre o 1 e o 50, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 49. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 50 a dividir por 2, 50 a dividir por 3, e por aí adiante até 50 a dividir por 49. 50 a dividir por 2 é uma divisão exata. 50 é divisível por 2 e por 25, então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 3 a 24. 50 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 3. 50 a dividir por 4 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 4. 50 a dividir por 5 é uma divisão exata, 50 é divisível por 5 e por 10, então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 6 a 9. 50 a dividir por 6 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 6. 50 a dividir por 7 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 7. 50 a dividir por 8 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 8. 50 a dividir por 9 é uma divisão não exata, 50 não é divisível por 9. Então os divisores de 50 é o conjunto constituído por 1, 2, 5, 10, 25 e 50. O esquema apresentado sobre os divisores de 50 é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 50 sem deixar resto. No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 50, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 50. A multiplicação 1 vezes 50 igual a 50, indica que 1 e 50 são divisores de 50. A multiplicação 2 vezes 25 igual a 50, indica que 2 e 25 são divisores de 50. A multiplicação 5 vezes 10 igual a 50, indica que 5 e 10 são divisores de 50. A linha A.4. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 25 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 25. A existirem mais divisores de 25, eles serão números naturais entre o 1 e o 25, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 24. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 25 a dividir por 2, 25 a dividir por 3, e por aí adiante até 25 a dividir por 24. 25 a dividir por 2 é uma divisão não exata, 25 não é divisível por 2.
25 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 25 não é divisível por 3. 25 a dividir por 4 é uma divisão não exata, 25 não é divisível por 4. 25 a dividir por 5 é uma divisão exata, 25 é divisível por 5 e por 5. Então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 5 a 5. Como 5 aparece duas vezes, significa que ocupa a posição intermédia na lista de divisores do número 25. Assim não é necessário testar os outros números, desde o 6 até ao 24, conforme mostramos alguns desses testes a seguir. Então os divisores de 25 é o conjunto constituído por 1, 5 e 25. O esquema apresentado sobre os divisores de 25 é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 25 sem deixar resto. No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 25, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 25. A multiplicação 1 vezes 25 igual a 25, indica que 1 e 25 são divisores de 25. A multiplicação 5 vezes 5 igual a 25, indica que 5 e 5 são divisores de 25. A linha A.5. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 24 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 24. A existirem mais divisores de 24, eles serão números naturais entre o 1 e o 24, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 23. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 24 a dividir por 2, 24 a dividir por 3, e por aí adiante até 24 a dividir por 23. 24 a dividir por 2 é uma divisão exata, 24 é divisível por 2 e por 12, então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 3 a 11. 24 a dividir por 3 é uma divisão exata, 24 é divisível por 3 e por 8, então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 4 a 7. 24 a dividir por 4 é uma divisão exata, 24 é divisível por 4 e por 6, então o intervalo de divisores para teste reduziu para o intervalo 5 a 5, pelo que fica a faltar testar apenas um divisor, o número 5. 24 a dividir por 5 é uma divisão não exata, 24 não é divisível por 5. Então os divisores de 24 é o conjunto constituído por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O esquema apresentado sobre os divisores de 24 é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 24 sem deixar resto. No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 24, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 24. A multiplicação 1 vezes 24 igual a 24, indica que 1 e 24 são divisores de 24. A multiplicação 2 vezes 12 igual a 24, indica que 2 e 12 são divisores de 24. A multiplicação 3 vezes 8 igual a 24, indica que 3 e 8 são divisores de 24. A multiplicação 4 vezes 6 igual a 24, indica que 4 e 6 são divisores de 24. A linha B. Um número natural tem sempre, pelo menos,
dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 20 é constituído, para já, por dois elementos, o 1 e o 20. A existirem mais divisores de 20, eles serão números naturais entre o 1 e o 20, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 19. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 20 a dividir por 2, 20 a dividir por 3, e por aí adiante até 20 a dividir por 19. O conjunto de partida dos divisores tem como extremos o 1 e o 20. Como pretendemos apenas os divisores de 20 que são múltiplos de 5, podemos definir à partida o conjunto dos múltiplos de 5 menores do que 20. Como o número 1 não é múltiplo de 5, deve ser excluído, e devemos considerar o múltiplo de 5 imediatamente superior, que é o 5. Como o número 20 é múltiplo de 5, é mantido, e por isso não havendo a necessidade de considerar o múltiplo de 5 imediatamente inferior. Então os múltiplos de 5 menores do que 20, e eventualmente também divisores de 20, é o conjunto constituído por 5, 10, 15 e 20. Teremos que os testar, sabendo desde já que o 20 é divisor. 20 a dividir por 5 é uma divisão exata, 20 é divisível por 4 e por 5, o 4 não é múltiplo de 5, e está confirmado que o 5 é divisor de 20. 20 a dividir por 10 é uma divisão exata, 20 é divisível por 2 e por 10, o 2 não é múltiplo de 5, e está confirmado que o 10 é divisor de 20. 20 a dividir por 15 é uma divisão não exata, 20 não é divisível por 15. Então os divisores de 20 e múltiplos de 5, é o conjunto constituído por 5, 10 e 20. Na parte superior, temos um esquema sobre os divisores de 20, e que são múltiplos de 5. Abaixo, temos o esquema sobre os divisores de 20, é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 20 sem deixar resto. Neste esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 20, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 20. A multiplicação 1 vezes 20 igual a 20, indica que 1 e 20 são divisores de 20. A multiplicação 2 vezes 10 igual a 20, indica que 2 e 10 são divisores de 20. A multiplicação 4 vezes 5 igual a 20, indica que 4 e 5 são divisores de 20. A linha C. Um número natural tem sempre, pelo menos, dois divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 10 é constituído, para já, por dois elementos, 1 e o 10. A existirem mais divisores de 10, eles serão números naturais entre o 1 e o 10, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 9. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 10 a dividir por 2, 10 a dividir por 3, e por aí adiante até 10 a dividir por 9. 10 a dividir por 2 é uma divisão exata, 10 é divisível por 2 e por 5, então o intervalo de divisores para teste reduziu para os números 3 e 4. 10 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 10 não é divisível por 3. 10 a dividir por 4 é uma divisão não exata, 10 não é divisível por 4. Então os divisores de 10, é o conjunto constituído por 1, 2, 5 e 10. A soma dos divisores de 10 é igual a 18. O esquema apresentado sobre os divisores de 10
é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 10 sem deixar resto. No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 10, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 10. A multiplicação 1 vezes 10 igual a 10, indica que 1 e 10 são divisores de 10. A multiplicação 2 vezes 5 igual a 10, indica que 2 e 5 são divisores de 10. A linha D. Um número natural tem sempre, pelo menos, 2 divisores, o número 1 e ele próprio. Assim, o conjunto dos divisores de 8 é constituído, para já, por 2 elementos, o 1 e o 8. A existirem mais divisores de 8, eles serão números naturais entre o 1 e o 8, ou seja, 2, 3, e por aí adiante até ao 7. Para determinarmos os restantes divisores do número, tentamos dividir esse número pela sequência de números naturais definida pelo intervalo entre 1 e ele próprio, 8 a dividir por 2, 8 a dividir por 3, e por aí adiante até 8 a dividir por 7. 8 a dividir por 2 é uma divisão exata, 8 é divisível por 2 e por 4, então o intervalo de divisores para teste reduziu para os números 3 e 3, pelo que fica a faltar testar apenas um divisor, o número 3. 8 a dividir por 3 é uma divisão não exata, 8 não é divisível por 3. Então os divisores de 8 é o conjunto constituído por 1, 2, 4 e 8. O esquema apresentado sobre os divisores de 8 é uma representação visual e matemática que ajuda a identificar todos os números que dividem 8 sem deixar resto. No esquema, são identificadas as multiplicações cujo produto é igual a 8, o que ajuda a visualizar como os pares de números se relacionam para formar 8. A multiplicação 1 vezes 8 igual a 8, indica que 1 e 8 são divisores de 8. A multiplicação 2 vezes 4 igual a 8, indica que 2 e 4 são divisores de 8.